Olá pessoal, o tema de hoje é sobre o direito de imagem de criança e adolescente. Agora, em março, entrou em vigor a lei que ficou conhecida como a Lei FELCA ou o ECA Digital. E muitas dúvidas surgiram referente quanto à possibilidade da divulgação de imagens contendo criança e adolescente. O foco hoje é para os profissionais que trabalham com esse público, professores, instrutores de prática desportiva, palestrante, programa que inclui criança e adolescente e que às vezes o profissional ele quer divulgar na sua rede social ou seu trabalho e acaba também divulgando as imagens da criança e adolescente. Quais são as legislações que protegem o direito de imagem? Nós temos a Constituição Federal, o Código Civil, tratando-se de criança e adolescente, o ECA, né? Nós temos também a Lei de Proteção de Dados, o artigo 14, ele é específico para criança e adolescente, e agora recentemente a lei, o ECA Digital, que está sendo chamado, né? Que também teve algumas modificações. Mas o tema é antigo, não é agora que surgiu. A Lei de Proteção de Dados ele já previa algumas regras que deveriam ser adotadas pelas instituições e profissionais que têm esse público na hora de divulgar. Pois bem, primeiro é importante a gente saber o que é direito de imagem, o que é uma imagem. Bom, imagem é uma foto, é um vídeo, é um retrato, é um desenho da pessoa, pode ser um desenho, né, da pessoa, e também a voz. Às vezes é esquecido esse detalhe que a voz também é um direito de imagem. Então, todos esses atributos são protegidos por lei. Tratando-se de criança e adolescente, as instituições, caso queira divulgar, a Lei de Proteção de Dados já exigia uma autorização do pai, ou mãe, né, ou responsável legal da criança ou adolescente para ser divulgado. Mas alguns detalhes é importante nessa autorização. Então, as instituições ou o profissional que queira divulgar o seu trabalho, aonde que as crianças e adolescentes também vão fazer parte também dessa divulgação, é importante pegar essa autorização de forma específica, ou seja, se você tem uma autorização apenas genérica, você deve refazer essa autorização. Nessa autorização, que tem que deixar bem claro aonde que o responsável autoriza, em qual meio de comunicação que está autorizado, ou seja, está autorizado a botar em rede social, no site oficial da instituição, está autorizado em todos os eventos, ou o pai proíbe que a imagem do filho seja vinculada a determinado evento do colégio. Tem que estar tudo especificadinho em qual rede social, em qual plataforma vai ser divulgado. Além disso, tem que estar claro qual a finalidade da divulgação, da exposição da imagem daquela criança ou adolescente. Porque não pode ter também, aqui nós estamos falando de uma divulgação apenas acadêmica ou apenas para divulgar o trabalho do professor, da instituição, sem fins lucrativos. Que se tiver fins lucrativos, ou seja, a criança ou adolescente estão sendo remunerados para a divulgação ou de alguma forma a instituição está lucrando com essa divulgação, aí já as regras são outras. Hoje é apenas um vídeo para esclarecer referente uma divulgação, aquela divulgação de atividade escolar, como o 7 de setembro, numa palestra. Nós temos programa, a própria polícia, as polícias têm alguns programas, né? Tem o ProERD, tem um programa da Polícia Civil também tem algum programa com crianças de situação de vulnerabilidade. Então, para divulgação precisa da autorização do responsável pela essa criança. E o importante, então, que essa autorização seja específica, aonde que vai ser e qual a finalidade. Uma coisa importante é saber quem é o responsável legal que pode autorizar. Então, pela lei, ele fala que qualquer um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, pode autorizar.
Na ausência de pai ou mãe, é um responsável legal. Esse responsável legal tem que ser um responsável legal que foi nomeado, né, por uma decisão judicial. Por exemplo, a pessoa não tem pai, não tem mãe, ou foi destituída da família, está acolhida em alguma instituição. O responsável legal daí seria o presidente dessa instituição, né, o responsável dessa instituição, ou a família onde ela foi substituída. Então, aquele tio que está com a criança ali, o padrasto, a madrasta, não são responsável legal. É importante a instituição ter esse cuidado, que o responsável legal realmente esteja uma figura, ou está por lei, ou por decisão judicial. Não é aquela que acha que está com a criança, é responsável por ela, acha que é responsável legal. Então, tome esse cuidado nessa autorização. E os pais também têm a liberdade de limitar, né? Eu quero que o meu filho pode ser usada a imagem do meu filho, mas nesse evento eu não quero, ou determinados assuntos ele não quer que seja vinculado, e então ele também pode revogar a qualquer tempo essa autorização. É importante que as instituições, tanto de ensino ou de esportiva, tenha essa autorização atualizada, sempre busca, né, uma consulta jurídica para fazer algo tudo certinho. E aqui vem outro tema daí. A autorização que os pais dão para a instituição, é isso que eu estou vendo aqui em algumas redes sociais, por isso que eu fiz esse vídeo. Então, a autorização que os pais dão para a escola, ou para o clube de futebol, não autoriza o instrutor ou o professor divulgar no site na rede social dele particular. Eu estou vendo alguns professores, não sei se eles estão autorizados pelos pais, mas são algo diferente. Os pais autorizam a instituição, não o professor, não o instrutor, não o personal. Às vezes a academia foi autorizada a divulgar o trabalho dela com criança e adolescente, né? A questão às vezes de atividade, de lutas, né? Ela está autorizada, mas o professor não. O professor não está autorizado. Então você, professor, você que trabalha com criança e adolescente, para divulgar na sua rede particular, mesmo que essa rede particular seja uma rede profissional, essa rede social seja um profissional teu, você não pode divulgar sem autorização dos pais. Isso se estende a políticos, se estende às instituições policiais, se estende a todos. Então a gente vê também que alguns políticos participam de evento e estão lá na escola, estão lá na prática desportiva, acaba divulgando imagem de criança e adolescente. A gente não sabe se está autorizado. Se estiver autorizado, tudo bem, né? Os pais que podem autorizar, se estiver autorizado, mas o vídeo hoje especificamente para esses profissionais que se querem divulgar, vão ter que ter autorização separada para eles. Então, a autorização que os pais dão para a escola para divulgar as fotos dos seus filhos, não autoriza o professor, não autoriza o instrutor da luta, não autoriza o instrutor do curso de natação, alguma coisa assim, ou o vereador ou o deputado a divulgar na rede social dele sem a devida autorização. Tem que ter autorização. Então, a divulgação da imagem de criança e adolescente, lembrando que inclui a voz. Então, e o que é uma divulgação, né? O fato de você registrar uma foto, uma filmagem, a divulgação, muito pode dizer, mas a minha rede é fechada, só tem 100 seguidores, o status do WhatsApp é fechado, já é divulgação. Quando você tira uma foto, você pega uma foto de uma criança e adolescente, não importa a quantidade de público que vai ser atingido, vai ser 2, 3 mil pessoas, 10 mil ou 100 pessoas. A partir do momento que você divulgar, até porque o objetivo da lei é esse mesmo, né? Evitar que essa imagem ela se propague, e a gente sabe que às vezes uma imagem lançada até no status do celular ela pode ser propagada. Então, cuidado com essa ideia que a publicação tem que ser pública, o meu perfil tem que ser público. Não, o teu perfil, se ele for fechado, ele já é público. Mesmo sendo fechado, ele é público. Então, o importante disso é saber que para você, professor,
para você político, ou outra instituição que está dando palestra na escola, queira divulgar na sua rede social, na sua rede pessoal ou naquela instituição específica, tem que ter uma autorização dos pais específica. É claro que nós estamos falando aqui de uma divulgação dessas atividades que não expõe a criança ou adolescente de uma forma vexatória, porque daí já passa a ser crime, né? Então nós estamos falando daquela divulgação ali no dia a dia do professor, do instrutor, que não acaba denegrindo a imagem de uma criança ou adolescente, mas você vai responder disciplinarmente. Então você pode se incomodar e pode sofrer um processo administrativo. Os pais que tiveram a imagem dos seus filhos podem pedir para retirar, né, da rede social, e pode acionar os órgãos competentes, que é o Conselho Tutelar, o Ministério Público, né, e você se incomodar e responder também um processo disciplinar perante a sua instituição. Então, o meu conselho para quem trabalha com adolescente, para quem trabalha com criança e queira divulgar o trabalho dele, não exponha a imagem de criança e adolescente que ela possa ser identificada. Ou seja, você pode botar a mão da criança trabalhando. Por exemplo, quem trabalha com atividades de luta, né? A criança ali, o adolescente numa luta ali, onde não apareça a imagem, o rosto dela, onde eu não consigo identificar quem é aquela pessoa. Ou imagem borrada, né? Imagem que eu não posso saber quem é aquela pessoa, identificar aquela pessoa. Até porque os pais às vezes não querem por exemplo, no caso de político, às vezes o pai não quer que a imagem do filho dele esteja vinculada a determinada pessoa. Ele autorizou a instituição, ele não autorizou aquela pessoa, ele não quer que aquela pessoa coloque na rede social dele. É um direito, o direito de imagem é o direito da criança. Os pais é um mero tutor, cuida do direito dela, mas quem tem direito da imagem, na verdade, é a criança, que não tem idade para ter um discernimento, por isso que fica responsável pelos pais, né, que fica responsável para tomar as medidas cabíveis. Então, cada instituição que queira divulgar tem que ter sua autorização específica, a autorização deve ser bem clara, a autorização deve informar em qual rede social, qual a finalidade. Eu vou deixar aqui as leis, o decreto que regulamenta todo esse direito de imagem de criança e adolescente. Eu sugiro que os senhores e senhoras que trabalham com criança e adolescente, os professores principalmente, leve esse tema. O vídeo de hoje não vai esgotar todo o tema, tá? É para despertar um debate. Justamente esse vídeo é para despertar um dos debates, justamente porque circula aí em algumas redes sociais de alguns professores imagem de criança e adolescente. É para despertar então o interesse de vocês. Procure a Secretaria de Educação. Quem trabalha em clubes que trabalha com criança, natação, luta, academia, procure a direção, procure ter um conhecimento mais aprofundado, busque um profissional da área de direito, um advogado, né? As escolas, Secretaria de Educação que são públicas, por exemplo, dos municípios, você tem a secretaria e da prefeitura tem os procuradores, que são advogados, que estão ali representando o município, e ele também tem o dever de proteger preventivamente. Então, o vídeo para hoje é para vocês profissionais despertar essa nova lei que veio, esses novos temas que estão surgindo, aí, essas novas dúvidas, para vocês procurarem saber certinho. Procure com pessoas que têm formação em direito, ou seja, os procuradores do município, setor jurídico das empresas, mas fica a dica que o profissional só pode divulgar com autorização dos pais, né? Já falei para vocês quem que pode autorizar, e também é importante, se um dos pais discordar, um concorda e o outro não, eu sugiro que não divulgue. Não divulgue, deixa os pais então buscar justiça para saber quem tem razão ou não tem. Então é importante esse tema para vocês não se incomodar, para não causar nenhum transtorno, para vocês não tiverem nenhuma medida administrativa tomada em favor de vocês.
Então quem já está se acautelando, tomando esse cuidado, tem essa autorização, ok. Agora quem não tem, eu sugiro na verdade que esses profissionais não divulguem mais imagem de criança e adolescente, divulgue apenas parte do corpo ali onde que a pessoa não seja exposta de uma maneira vexatória, né? E que não seja identificado. Mas tome todo o cuidado, tire as dúvidas nos respectivos órgãos, né? Não é na delegacia que vocês vão tirar, não é com o vizinho, é com o órgão de vocês. Até porque toda normativa que o órgão de vocês for redigida pelo órgão de vocês estão protegidos pela boa fé, né? Então, se vocês estão seguindo as normativas do órgão de vocês, e se mesmo assim alguém entender que aquilo ali está errado, vocês estão seguindo a normativa, então não vão se incomodar. Mas professores, instrutores, acadêmicos, por favor, não ponham nas suas redes sociais, nos seus imagem de criança ou adolescente sem autorização dos pais, tá bom? Para não se incomodar. Então, mais uma vez, tire a dúvida com o seu respectivo órgão e lembrando que eu estou falando aqui de uma mera divulgação sem fins comerciais, né? Amanhã eu vou fazer um vídeo, ou semana que vem, melhor, com os pais, referente daí quando o objetivo da exposição da imagem da criança e adolescente é para fins comerciais. Aí muda um pouquinho, tá? Então, porque se o colégio estiver fazendo a divulgação, por exemplo, da criança e adolescente, a autorização dos pais, mas o objetivo é captar novos alunos, ou o aluno está recebendo ou está tendo desconto na mensalidade para a imagem dele estar sendo divulgada, já é fim comercial, aí já o papo é diferente. Então hoje é para aquela mera divulgação que nós estamos falando aqui que o professor só quer registrar o momento dele com o aluno. Mas se não tiver autorizado especificamente para ele pode se incomodar. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, siga para mais dicas, para você também não se meter em confusão.